Vamos iniciar mais um momento de oração poderosa em favor da nossa casa, da nossa família e da nossa nação. E o texto de hoje se encontra justamente em Gênesis, capítulo 8, verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Noé, Deus, ele precisou trazer um juízo para a terra por causa da multiplicação da maldade do homem. Em Gênesis 6, ali vai nos dizer que o homem pecou e Deus retirou o espírito da terra para que não venha a viver a dias longos e prolongados sobre a terra. E com isso, através dessa maldade, Deus achou Noé, um homem justo e íntegro diante da tua presença. E Deus pegou Noé e entrou em um consenso com Noé. Noé, faça uma arca, salva a sua família, salve os seus parentes, a sua casa, e eu também trarei os animais terrestres para você salvar esses animais através desta arca. Mas o interessante aqui desse texto, que um texto de hoje que a gente poderia dar como mensagem para a gente estar orando, é o poder de um altar. Quando Noé, ele entrou na terra, saiu da arca, passou 1 ano e 10 dias dentro de uma arca com ele, sua casa e sua família, ele saiu dessa arca, entrou na terra, a primeira coisa que o texto vai nos falar é que Noé fez um altar. E aqui a gente precisa entender a importância de um altar para a nossa casa e para a nossa família. Gênesis 8:20, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Uma primeira coisa que a gente precisa fazer e entender é que quando nós estamos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós precisamos levantar um altar neste lugar. É importante porque o altar, ele faz, o verso 21 e 22 vai nos dizer, ele faz que os olhos do Senhor fiquem atentos sobre a sua casa e sobre a sua família. Olha só o que vem nos dizer no verso 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Verso 20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa. E ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: Noé fez o altar, queimou os animais como sacrifício, e esse cheiro desse holocausto subiu às alturas dos céus. E o Senhor sentiu esse cheiro do altar que Noé fez. Então, precisamos ter um altar, criar um altar sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Como nós vamos criar esse altar? Nós precisamos ter um lugar onde nós iremos buscar ao Senhor dentro da nossa casa. Nós precisamos criar uma rotina de busca e adoração, de leitura da palavra, de oração e adoração dentro da nossa casa. Noé, ele edificou um altar. Nós precisamos edificar esse tempo de qualidade, esse altar dentro da nossa casa e da nossa família. A primeira coisa que devemos fazer é edificar esse altar. E a segunda coisa está no texto, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa. E ofereceu holocausto sobre o altar. Hoje você é o sacrifício vivo diante do Senhor. Você edificou o altar, você criou um tempo de qualidade para estar diante do Senhor, para buscar, para adorar, para reverenciá-lo.
Você fez isso, um lugar específico. Hoje em dia a gente chama de quarto de guerra, lugar secreto. Você fez isso, agora você precisa ser esse sacrifício. Se você não conseguir interligar os membros da sua casa e da sua família, ou os membros que ainda não se converteram ao Senhor, você precisa ser o primeiro sacrifício diante do Senhor, lidando com orações, adorações, louvores diante desse lugar, desse altar, desse momento que você criou dentro da sua casa. Seja o sacrifício vivo e agradável a Deus, para que quando você queimar nesse lugar de adoração e de busca ao Senhor, Ele vem e olha, Ele sente o cheiro da sua adoração, Ele sente o cheiro das suas orações. E em Salmos vai nos dizer que as minhas orações sobem como incenso da tarde, como sacrifício da tarde. Então as suas orações, que ele venha subir e entrar nas narinas do Senhor, e ele venha olhar sobre o altar, o edifício que você criou na terra, o edifício que você criou na sua família, e ele vem olhar para você e para sua família. Uma primeira coisa, edifique um altar na sua casa. Segunda coisa, seja você o principal sacrifício desse altar. E a terceira coisa é que, quando o Senhor ver e sentir o cheiro do sacrifício que você estará fazendo, através da adoração, através do louvor e através das orações, ele vai fazer a mesma coisa que fez com Noé, ou melhor, que nós hoje em dia. Presta atenção, hoje em dia nós temos um benefício daquilo que Noé fez desse texto. Olha só o verso 21. E o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como eu fiz. Verso 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Através a entrega de Noé para sacrificar ao altar, ele, através dos seus descendentes posteriores a Noé, nós somos, através hoje, descendentes de Noé, porque quando Deus dizimou toda a raça humana e salvou a família de Noé, nós nos tornamos uma descendência de Noé. Através desse sacrifício do altar de Noé, o Senhor não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem. E também ele não vai mais destruir a terra como ele destruiu, para trazer juízo sobre os homens com o dilúvio. Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos demais de um altar em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Nós precisamos criar esse altar. Precisamos criar o altar onde os céus venham estar e sentir o cheiro da nossa adoração. E através da nossa queima, de nós sermos o sacrifício vivo e agradável a Deus, o Senhor vem olhar para a nossa posteridade, como ele fez aqui com Noé, olhou pelo sacrifício de Noé, e através do sacrifício de Noé, o Senhor, ele colocou sobre o coração dele que não irá mais destruir a terra como destruiu. O que nós precisamos entender é que quando eu edifico um altar, quando eu seja o sacrifício ali naquele altar, através de orações, através de leitura da palavra, através de adoração, Deus, de uma certa forma, vai modificar, vai moldar, não vai trazer, vai cancelar possivelmente as maldições que estão sobre a nossa casa e a nossa família. Quem sacrificou, quem edificou um altar, quem matou os animais e sacrificou sobre o altar foi Noé, não foi seus filhos. Mas os filhos e a descendência de Noé receberam da parte do Senhor essa postura, que Deus não vai destruir mais a terra como ele destruiu, através do dilúvio. O que nós precisamos entender através do meu sacrifício, através da minha vida no altar do Senhor, Deus vai modificar
a história, vai modificar a vida da minha descendência e da minha casa e da minha família. Meu irmão, minha irmã, edifique um altar sobre a sua casa. Seja o sacrifício vivo, agradável a Deus, seja você mesmo sacrifício diante de Deus. E, em nome de Jesus, você receberá as bênçãos do alto. O coração do Senhor vai mudar, vai trazer revelações, vai trazer milagres poderosos sobre a sua casa, sobre a sua família, através do altar que você criou, através do sacrifício vivo que é você. Vamos orar? Que Deus te abençoe nesse dia e comece hoje a criar um altar diante do Senhor, para que Ele venha e olhe para a sua família, para o seu altar, pelo cheiro agradável da sua adoração e da sua oração e modifique toda a sua casa e a sua família. Pai, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra. Esteja conosco aqui, Senhor, hoje. Pai, em nome de Jesus, precisamos da tua intervenção divina sobre a nossa casa, a nossa família. Senhor, vem com poder, vem com majestade, vem com glória sobre a nossa vida, Senhor. Necessitamos demais do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, se meu irmão ou minha irmã está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha intervir sobre a vida dele, sobre a casa dele, em nome de Jesus. Fortaleça-o, Senhor, em nome de Jesus. Aquele homem que está desempregado, que não tem nada em casa para dar para a sua família, que o Senhor pode colocar um amigo de muito tempo, de muito longe, sobre ele, e que venha abrir, de uma certa forma, ser usado por Deus por abrir uma porta. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa casa e a nossa família no altar de Deus. Nós colocamos a família do Brasil no altar do Senhor. Em nome de Jesus, olhe para nós, Senhor. Olhe para nós. Que as nossas orações e as nossas adorações venham subir como incenso suave sobre as suas narinas e venham trazer bênção e paz e não nenhum juízo.